Boa tarde, queridos alunos da Engenharia Mecânica. Vamos continuar o nosso curso agora falando sobre caldeiras. Lembrando que caldeiras é um equipamento que está presente no ciclo Rankine, cuja a gente fez a revisão tanto nas aulas presenciais, como o arquivo está disponível na primeira semana do curso AVA aqui, tá bom? Então vamos lá para a parte de caldeiras. Vamos abordar dentro de caldeiras a classificação, os tipos de caldeira, os equipamentos auxiliares, problemas usuais em geradores de vapor, e aí vocês vão observar que gerador de vapor e caldeiras são sinônimos, tá? E também no tópico 6 vamos abordar alguns tratamentos de água para caldeiras. Bem, segundo a definição da norma NR13, o que são caldeiras a vapor? São equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, excetuando-se os refervedores e equipamentos similares utilizados em unidades de processo, né? Então aqui é uma definição bem interessante e quero chamar a atenção para duas coisas, né? Destinados a produzir e acumular vapor. Essa é a primeira informação técnica importante que a gente deve observar e começar a colocar na cabeça que caldeiras a vapor são equipamentos que têm essa finalidade, né, de utilizar alguma transferência de calor, alguma troca térmica, algum processo de combustão para fazer com que o fluido, algum tipo de fluido, se transforme em vapor. E eu vou utilizar esse vapor, por exemplo, no ciclo Rankine para gerar potência e depois gerar eletricidade, né? Por exemplo, né? Uma das possíveis utilizações. Então, é importante começar a colocar isso na cabeça, essa geração de vapor, né? Produzir e acumular vapor. E uma outra informação importante para ter esse valor energético e exergético, essa pressão superior atmosférica, né? Isso também é um segundo ponto de destaque aqui. Beleza. Bem, então, como eu comentei já no início, né, essas caldeiras também podem ser atribuídas como nome de gerador de vapor, tá? Gera vapor, o próprio nome remete a isso. É um aparelho térmico que produz vapor a partir do aquecimento de um fluido vaporizante. Na prática, adotam-se alguns nomes a saber, né? Foi o que a gente comentou para começar a idealizar isso, a ter em mente essa geração de vapor. Então, temos os tipos de caldeira de vapor normal, né, que são as mais simples, que vai queimar algum tipo de combustível para poder gerar esse vapor, esse calor, né? E aí a maneira como que eu construo fisicamente essa caldeira, como eu faço esse combustível ser queimado, enfim, isso influencia bastante e a gente vai ver nas nossas disposições e alguns comentários posteriores. Eu também tenho uma possibilidade em relação às caldeiras, dela ser caldeira de água quente, ou seja, não necessariamente ela vai estar produzindo vapor, mas essa troca de calor, a combustão usada vai ser utilizado para gerar água quente, né? E apesar de talvez eu não ter um potencial energético significativo para, por exemplo, gerar uma energia, mas essa água quente eu posso utilizar em outras finalidades, né? Alguns refeitórios, por exemplo, para banho-maria, né? Para água quente de chuveiro, enfim, eu tenho umas outras possibilidades para estar usando isso, né? Para estar utilizando essa água quente. Tem os geradores e reatores nucleares, que nada mais é do que usar combustíveis nucleares para estar alcançando o objetivo de gerar vapor, tá? E também caldeiras de recuperação, como vocês bem sabem, a caldeira de recuperação nada mais é do que o quê? Por exemplo, eu tenho uma turbina a gás, essa turbina a gás, lembrem comigo, né? Ela é composta por 3 equipamentos, né? Aquele desenhozinho tradicional aqui, eu tenho primeiro um compressor, né? Vai para uma câmara de combustão, dessa câmara de combustão aqui desce para uma turbina, por exemplo,
né? Tudo ligado a um eixo aqui. Só que o vapor que vai sair aqui, ó, nesse ponto, ele ainda tem uma alta pressão e alta temperatura. Então eu direciono, por exemplo, esse vapor aqui para passar por um trocador de calor que está, pensem que como se fosse a caldeira do ciclo Rankine para estar gerando vapor em um ciclo de baixo, né? Como se eu pensasse assim que a turbina a gás está na parte superior e esse vapor aqui gerado, ele vai ser utilizado, por exemplo, para aquecer uma troca térmica a água que está passando em um ciclo de baixo, por exemplo, em um ciclo Rankine, e aí essa troca térmica vai aquecer a água, essa água vai se transformar em vapor e o vapor vai passar por uma turbina, pensando que em um outro ciclo, né? Aqueles ciclos, os famosos ciclos combinados, tá? Então, também existe esse tipo de caldeira de recuperação. Bem, aqui é um ponto importante e dois conceitos começam a aparecer, tá? Primeiro são caldeiras que são aquotubulares e caldeiras que são flamotubulares, tá? Então, são nomes importantes e aqui a gente começa a associar tubulares com tubo, então água e tubo, né? E depois também flamo e tubo. Então, tem alguma, nesse primeiro ponto aqui, ó, alguma coisa relacionada a água e tubos, tá? E aqui fogo e tubo, flamo, né? De fogo e tubos. Então, vamos pensar qual que seria essas características relacionadas a água tubular e flamo tubular, né? Além disso, as caldeiras podem ser também verticais, horizontais inclinadas. Acredito que o próprio nome já remeta, né, a posição dos tubos vertical, né, horizontal, inclinados. Né, isso é a posição que os tubos vão ficar na caldeira. Enquanto as suas formas retos e curvas, também acredito que é de fácil imaginação. Bem, além disso, eu posso classificar em relação à natureza, fixas, portáteis, locomóveis e marítimas, tá? Além disso, também pode-se observar a existência de várias classificações de caldeiras de vapor. A escolha de um tipo se faz principalmente em função do tipo de serviço, tipo de combustível disponível, equipamentos de combustão, capacidade de produção, pressão e temperatura do vapor e outros fatores de caráter econômico, né? Então, isso daqui é um pouco para nortear algumas escolhas que vocês podem fazer, alguns parâmetros de escolha, melhor dizendo, para quando vocês decidirem utilizar alguma caldeira específica para estar realizando algum projeto. Então a gente tem que pensar algumas características. Qual tipo de combustível que eu tenho disponível, né? Algumas caldeiras têm facilidade, por exemplo, de queimar cana-de-açúcar, né? Bagaço de cana-de-açúcar, resíduos, por exemplo, de madeira. Então, assim, o que eu tenho disponível para estar utilizando para minha caldeira? Qual o insumo disponível, né? Isso é só um pouco para a gente começar a raciocinar em relação a isso. O que eu tenho disponível de insumo para estar gerando vapor, né? Normalmente, eu consigo até utilizar resíduos de alguma produção agrícola, né? Alguma coisa que eu poderia descartar, alguma coisa que eu poderia descartar e posso estar utilizando como insumo dessa minha caldeira, tá? Beleza. Então aqui, ó, os conceitos que a gente comentou de flamo tubular e ecotubular. Como eu falei, o que o flamo quer dizer, né? Significa o seguinte, que os produtos de combustão, ou seja, o calor, né, a chama, vamos colocar assim, né, a chama da combustão, ela vai circular interno aos tubos. Então pensem o seguinte, se eu estou em uma caldeira, vamos supor que você vai pensar em algo circular, como se fosse um grande cilindro, né? Dentro desse cilindro eu tenho água, tá? Então eu tenho um cilindro, pensem inicialmente em um cilindro, nesse cilindro eu tenho uma água, e dentro dessa água, desse cilindro, eu tenho várias tubulações, em onde eu vou estar passando vapor por dentro dessas tubulações. Então tem uma característica que vapor, calor, né? Nesse caso aí eu estou falando dos produtos da combustão, né? Esses gases, melhor dizendo, esquecem talvez
eu remeti a vapor, mas os gases da combustão vão passar por dentro dessas tubulações, tá? E a água fica para o lado de fora. Então isso é uma característica flamo-tubular. Quando é aquotubular é o contrário. A água vai passar por dentro da tubulação e o fogo vai estar do lado de fora, né? Os gases da combustão, por exemplo, vão estar do lado de fora. E aí algumas características vão ser postas nas explicações, né? Algumas diferenças, o que é melhor, o que é pior, qual que é mais eficiente, mas aí a gente começa já a indagar algumas coisas. Bem, os gases, né, a queima, vai estar passando por dentro de uma tubulação e água por fora. A outra é o contrário, eu tenho água por dentro e gases e combustão por fora, né? Qual característica que isso me dá, né? Então, são algumas indagações que começam a chegar nos nossos estudos. Beleza. Em relação às caldeiras flamos tubulares, o que a gente pode começar a introduzir como características? Elas têm baixo rendimento térmico, maior espaço ocupado, ideal para pequenas instalações, simples construções. Por que isso? Vamos raciocinar aqui. Por que é baixo rendimento térmico? Porque na flama tubular eu tenho calor passando, tenho essa combustão, esse processo de combustão passando interno, tá? Então, se ele está passando interno, eu tenho uma quantidade de água significativa do lado de fora, tá? Para estar aquecendo. Então, vamos pensar o seguinte: se eu tenho muita água do lado de fora e essa tubulação o interno dela tem produtos de combustão, vamos pensar assim, gases, né? Então imagina, a quantidade de água que eu tenho para aquecer é muito significativa. Então a minha queima tem que ser muito grande para aquecer aquela quantidade de água, né? A grosso modo, é como se eu tivesse, quanto mais água em uma panela, mais tempo ela leva para ferver, né? Então isso faz com que os rendimentos das caldeiras flamos tubulares sejam baixos, porque eu tenho uma quantidade de água significativa e eu tenho uma quantidade de gases da combustão passando por dentro e eu não consigo ter essa eficiência térmica alta, tá? Maior espaço ocupado, por quê? Porque eu tenho uma quantidade de água significativa passando, né, dentro dessa caldeira, tá? Então ela precisa ser maior, porque para eu gerar uma quantidade de vapor específica eu tenho que ter uma quantidade de água, só que como eu tenho uma baixa transformação dessa quantidade de água em vapor, eu preciso ter uma caldeira maior para que isso me gere uma quantidade de vapor significativa, ideal para pequenas instalações, na perspectiva de que não de espaço, né, mas pequenas instalações relacionadas à quantidade de geração que precisa utilizar. E é de simples construção, porque você coloca a água do lado de fora e você canaliza esses gases da combustão para passar por dentro da tubulação, tá? E normalmente, quando você precisa fazer uma manutenção, uma limpeza desse tipo de caldeira, como você tem água para o lado de fora e gás para o lado de dentro, a manutenção é mais fácil, né? Porque a água, quando ela vai evaporando, ela vai ficando concentrada em alguns minerais, né? E esses minerais, para estarem limpando, causa uma certa dificuldade, tá? Então por isso que é mais fácil essa construção, né? E também a manutenção desses equipamentos. Beleza, aqui temos uma caldeira flamo-tubular vertical, e aí vamos começar a entender o que é isso. Então, como eu falei, né, os gases, né, aqui o tubo de fumaça que estão passando por dentro da tubulação. Então vamos começar aqui pensando no calor aqui, no calor da combustão, tá? Então ele começa aqui, né? Observem que tem uma queima, beleza? Essa queima está passando por dentro, vou ver se eu consigo aqui, por dentro dessa tubulaçãozinha aqui, beleza? Pensem que esses tubos aqui são as tubulações, então o tubos de fumaça, né? Tá passando por dentro ali. A água, observem, a água está do lado de fora, tá? Então eu tenho aqui os gases da combustão passando por dentro e a água passando por lado de fora.
Então, o que está acontecendo aqui no processo de transferência de calor? Essa tubulação aqui está em contato com a água. Então, a transferência de calor está passando de dentro da tubulação para aqui para fora, né? Está fazendo esse caminho aqui, né? Essa transferência de calor. Consequentemente, a água que está aqui do lado de fora, ela vai se vaporizando, tá? Então, ela sofre um processo de vaporização. E aí, ó, aqui é a água, né? Nesses pontos aqui todos são águas. E aqui, ó, vai saindo vapor, né? Esse vapor vai ser canalizado aqui para a saída de vapor, beleza? Observem que aqui nesse esquemático, o que que acontece? Eu tenho uma parede aqui em cima, ó. Então, eu proíbo a passagem de vapor sair, tá? Então, esse vapor é canalizado aqui, ó, por exemplo, nessa caldeira, tá? Saída de vapor, enquanto o que está dentro da tubulação vai sair nessa parte aqui de cima, tá? Sai aqui na parte aqui de cima e vai ser eliminado pela chaminé, tá? Então, esse daqui é um esquemático básico de caldeiras flamo-tubular. Esse daqui é um outro esquema, também da mesma maneira, tá? Onde a gente tem os gases, né? Sendo formado aqui na parte de baixo, novamente a água em torno, né? Tá gerando vapor na parte de baixo, subindo, vai sair pela chaminé, tá? Mesmo esquemático da figura anterior. Bem, já pensando um pouquinho nas flamos tubulares, né? Mas agora horizontal, observem o seguinte aqui, ó. Diferente da outra, aqui é horizontal. Então o vapor vai fazendo esse caminho aqui, ó. Vermelhinho, né? Então ele vai passando aqui, ó. Por esse caminho, vamos supor aqui, ó, até sair, né? Ficou vermelho sobre vermelho, vamos mudar aqui, ó. Então, ó, aqui tá a fornalha dele, tá? Então ele vai passando aqui, ó, os gases dessa combustão. Passou por essa tubulação, os gases passando por dentro da tubulação, flama tubular. Então tá seguindo esse caminho e depois vai ser eliminado. Do lado de fora, novamente eu tenho o que? Água, né? Então, ó, vamos sinalizar aqui, a água tá aqui. E aí novamente a mesma troca de calor, né? Eu tenho os gases dessa combustão do lado de fora, os gases dessa combustão pro lado de dentro dessa minha caldeira, tá? E a água do lado de fora. A água vai sendo aquecida, tá? Consequentemente vai ser transformado em vapor, e depois aqui eu tenho pontos de extração do vapor, nesse caso. Alguns outros tipos de caldeiras flamos tubulares horizontais são tipo Cornualha, Lancaster, multitubular, locomóvel e escocesa, né? Talvez a pronúncia não seja das melhores, mas quando eu penso em tipos de caldeiras horizontais, eu tenho algumas classificações que eu devo prestar atenção, tá? E o que difere de uma para outra? Bem, a Cornualha, vocês observam que ela só tem um tubulão, tá? O que é isso mesmo, professor? Tubulão? Essa parte aqui, ó, apontada, tá? Esse tubulão tá passando o que aqui dentro, né? Tá passando os produtos da combustão, os gases, tá? Do lado de fora eu tenho água e do lado de dentro eu tenho gases, né? Então aqui, ó, foi uma das primeiras caldeiras flamos tubulares horizontais, né? A água do lado de fora vai sendo formando vapor, depois eu tenho um processo de extração, tá? Logo em seguida eu tenho aqui, ó, Lancaster, né? Porque aqui eu já observo que eu tenho de 2 a 4 tubulões. Ela é similar à anterior, tá? Só que agora o número de tubos aumenta, né? Se eu tenho maior quantidade de número de tubos, eu tenho uma maior troca de calor, consequentemente uma maior geração de vapor, né? Então assim, vamos pensar, eu tinha um tubo, tinha uma geração de vapor. Quanto mais tubos, mais geração de vapor, né? Então, esse é um processo de engenharia que vem acontecendo. Então aqui, ó, é continuação, que eu tenho vários tubos, então se chama uma caldeira multitubular, né? Se a gente parar
para observar, não é difícil o entendimento. Novamente, eu tenho a fornalha aqui, ó, a queima de combustível foi passando, né? A chaminé vai saindo, né? Depois os gases, tá? A água novamente está para o lado de fora, e aí eu tenho essa geração de vapor. Beleza, aqui só um esquemático, né? Com zoom para mostrar com mais uma riqueza de detalhes o que já foi dito. Beleza.